Olá, pessoal do segundo ano. Primeiro recado para vocês no dia de hoje é assistir a aula que está no post do primeiro ano. Esta aula aqui, ó, caderno 2, ó, segundo bimestre, hein? Fiquem atentos. De vocês, ele começa falando sobre energia. Só que esta aula já começou lá no primeiro ano, tá? Quem foi meu aluno no primeiro ano sabe que eu comecei a aula dizendo: esta aula só termina no final do terceiro ano. É o único assunto em física que ele é contínuo. Vai ficando mais complexo, você vai tendo mais detalhes, vai tendo mais matemática aplicada à física, mas você precisa dominar o conteúdo de primeiro ano basicamente. Apesar daquele assunto lá estar em ciências, a maioria dos alunos esquece como é que funciona a coisa. Então, por favor, assistam a aula do primeiro ano proposta lá. Não é para fazer a atividade do primeiro ano, hein? É só para assistir a aula do primeiro ano. E aí você assiste esta aula aqui na sequência, ok? Então vamos lá. O primeiro momento de vocês é quantidade de calor, quer dizer, qual é a quantidade de calor que uma substância ou parte dela precisa para realizar determinados processos. Isso se chama quantidade de calor, tá? Quantidade de calor. Só que tem um detalhe muito importante. A quantidade de calor, ela vai depender de algumas grandezas, tá? E essas grandezas estão vinculadas a estas três outras grandezas. Massa, ou seja, eu tenho que saber a quantidade da substância que eu estou manipulando. O calor específico, que é uma aula de química de primeiro ano, quer dizer, calor específico é a quantidade de calor que cada grama dessa substância vai precisar para realizar aquele processo, tá? E você precisa também saber a temperatura final, tá? E a temperatura inicial, ou seja, começo e fim desse processo térmico. Você precisa saber em que temperatura inicial estava o corpo e a temperatura final. Lembre-se que quantidade de calor ela pode ser recebida ou pode ser perdida. Quando a quantidade de calor ela é recebida pelo corpo, tá? Lembra que a temperatura aumenta. A temperatura desse corpo vai aumentar. Quando esse corpo perde calor, ou seja, ela cede essa quantidade de calor, a temperatura desce, tá? Lembra que no inverno nós perdemos calor para o ambiente e lembra que no verão a gente recebe calor do ambiente. Nossa temperatura tende a subir, por isso que nós ficamos desconfortáveis, tá? Então, a quantidade de calor, ela pode ser recebida, então você vai ver que vai dar um valor positivo, e você vai ver que a quantidade de calor, quando o corpo está cedendo calor para o ambiente, você vai ver que dá negativo. E a matemática prova isso, porque quando você faz um número maior menos um menor, dá positivo. Mas quando o número é menor menos o maior, dá negativo. Então é daqui que sai essa numeração e a gente vai ver com um exemplo bastante simples, tá? Então, vamos dar o primeiro exemplo para vocês, tá? Vamos dar um primeiro exemplo aí, tá? Primeiro exemplo. Então eu vou colocar lá que 1 litro de água, e lembra que 1 litro de água tem 1000 gramas, tá? Está a 20 graus Celsius e é aquecido a 120 graus Celsius. Ok? Ele fala que o calor específico, isso aqui não muda nunca,
Lembra que química no primeiro ano também fala isso. O calor específico da água, lembra que a formulinha de água é H2O, é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, é 1 o calor específico. Qual a quantidade de calor no processo? A formulinha de quantidade de calor, que envolve essas 3 grandezas físicas aqui, é uma relação direta, tá? Então, é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico e temperatura final menos inicial. Tome bastante cuidado na hora de substituir aqui, hein? Leia o exercício 2, 3 vezes. Observa que a temperatura de início é 20 e a final é de 120. Restinho, matemática básica. Massa, gramas, sempre em gramas, nunca em quilo, tá ok? Então, 1000. O calor específico da água é 1, se for o alumínio é outro, se for o cobre é outro, se for o álcool é outro, se for a areia é outro. Cuidado que calor específico de cada substância é um diferente do outro. É vezes 1. E a temperatura final é 120 e menos 20. Vamos lá. Quantidade de calor. 1000 vezes 1 dá 1000. E vezes 100. Então, a quantidade de calor é 1 seguido de 5 zeros, tá? Ou seja, nós temos 100.000 calorias de quantidade de calor aqui, tá ok? Então, esse é o exemplo básico para nós calcularmos quantidade de calor.